E eu já começo esse vídeo falando com você, torcedor rubro-negro, sobre a situação envolvendo a renovação de contrato de Bruno Henrique. Porque neste momento eu estou preocupadíssimo com essa negociação dessa diretoria do Flamengo. Olha só, o Bruno não gostou. O Bruno Henrique não gostou, fez uma contraproposta ao Flamengo e tudo agora, posso dizer assim, né? Deu uma parada. Esfriou as negociações. Tem clube batendo na porta do Bruno Henrique neste momento. E o Bruno Henrique não renovar com o Flamengo, a culpa é de vocês. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre a situação envolvendo a arbitragem da final, porque a diretoria do Flamengo desaprova a escala de árbitro para a final da Copa do Brasil. Vou explicar aqui para vocês todos os detalhes. Vou falar sobre a situação envolvendo o próximo jogo do Flamengo, né? Uma novidade, inclusive, envolvendo o goleiro Agostinho Rossi, que deve ser titular para o jogo contra o Atlético Paranaense. O volante Alan também deve ganhar mais uma chance, mais uma vez aí sendo titular diante do jogo contra o Atlético Paranaense. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada. Dá essa moral pra gente. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, a ativar o sino da notificação, que isso é muito importante para você receber as notificações de nossos próximos vídeos em primeira mão. Compartilha nosso vídeo, deixa teu like e tamo junto. Vamos para as informações do nosso Flamengo, porque está quentíssimo. Hoje o dia tá pegando fogo e eu já tô aqui, posso falar assim para vocês, muito preocupado com a situação envolvendo o nosso atacante Bruno Henrique. O que acontece? O Flamengo e Bruno Henrique precisam chegar a um acordo pela renovação de contrato do nosso atacante. Mas a proposta enviada pelo Flamengo ao atacante Bruno Henrique não agradou o jogador. Inclusive o jogador fez uma contraproposta, mesmo deixando claro o sentimento que ele tem pelo Flamengo. Bruno Henrique começa a pensar nos próximos passos da carreira. O atacante entende que merece uma valorização salarial depois de tudo que vem fazendo após se recuperar da grave lesão no joelho. Além disso, Bruno Henrique alegou que recebeu sondagens de outros clubes no qual a extensão de contrato eram mais longos, muito diferente do que o Flamengo apresentou de primeiro momento. Sem chegar a um acordo inicial, as conversas, olha só, esfriaram e o assunto será retomado após a final da Copa do Brasil. O jogo que acontece contra o São Paulo nos dias 17 e 24, o último jogo no dia 24 de setembro. Agora eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, é para se preocupar? Sim, com certeza. O Flamengo quer dar ao Bruno Henrique mais um ano de contrato. O Bruno Henrique, neste momento, eu vejo algumas pessoas aí, Henrique, o Bruno Henrique tem 32 anos, beleza. O Flamengo tem jogador aí com 37 anos no clube e não tá jogando mais nada, né? Não precisa nem entrar em detalhes aqui. Tem a situação aí envolvendo o Davi Luiz, com todo respeito. É a história que o Davi Luiz tem. Davi Luiz tá aí, né, com 37 anos. O Flamengo fez uma renovação de contrato do Davi Luiz, colocou uma cláusula, o contrato foi renovado automaticamente por mais um ano até o final de 2024. Agora vai correr atrás para chegar a um acordo de forma amigável para rescindir o contrato de forma antecipada. Beleza? Agora, o Bruno Henrique, voltando com tudo. O Bruno Henrique jogando o fino da bola. Um dos melhores jogadores do elenco neste momento é o atacante Bruno Henrique. Bruno Henrique com 32 anos está jogando igual um garoto de 18 anos. Ou é mentira minha? Agora a diretoria do Flamengo fica enrolando para renovar o contrato do jogador. Daqui a 3 meses o contrato do jogador se encerra. O jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a qualquer momento, a qualquer segundo. E isso pode acontecer. O Flamengo vai esperar a decisão da final da Copa do Brasil? Se daqui para lá o Bruno Henrique não tiver assinado um pré-contrato com outra equipe. Os clubes começam a chegar. A gente sabe disso. Os clubes começam a chegar. Os clubes que têm bala na agulha. Não que o Flamengo não tenha. O Flamengo tem, mas não quer valorizar o jogador. Na minha opinião, no mínimo, mais 2 anos de contrato para o Bruno Henrique.
e, de fato, uma valorização salarial. O Gabigol quer receber mais de 2 milhões por mês, porque o Flamengo não chega a um acordo com o atacante Bruno Henrique. Agora, se o Bruno Henrique não renovar o seu contrato com o Flamengo, é culpa dessa diretoria amadora. É culpa de você, presidente Rodolfo Landim, você, Marcos Braz, você, Bruno Spindel, que são responsáveis por essas negociações. Porque o Bruno Henrique pode deixar o Flamengo a qualquer momento. E vocês estão fazendo jogo duro para não renovar o contrato do jogador. Vocês chegaram para uma renovação com o Fabrício Bruno. Beleza, o Fabrício Bruno tem 27 anos, mas o contrato de Fabrício Bruno ainda vai até o final de 2025. E já colocando uma valorização salarial no contrato do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno não aceitou, porque Fabrício Bruno tem aí um projeto de carreira, ou seja, ainda sonha jogar no futebol europeu. Mas o Bruno Henrique para o futebol brasileiro, hoje, se vocês demolem, qualquer clube que é o Bruno Henrique. A gente sabe que o São Paulo está de olho, o Grêmio está de olho. Agora, veio o Olympiacos da Grécia, né? O clube que o Bruno Henrique aí mencionou, não quando falou o nome, mas falou sobre a valorização que o clube chegou oferecendo essa proposta para ele. O Olympiacos da Grécia está de olho no Bruno Henrique e já fez uma proposta muito boa financeiramente, inclusive com um contrato longo para ter Bruno Henrique. E está disposto, hein? Vim com tudo. Se vocês vacilar, se esperar para a última hora, pode perder o atacante Bruno Henrique. E para você, torcedor rubro-negro, o que você acha sobre realmente, né, essa enrolação toda dessa diretoria do Flamengo? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Vamos falar sobre a situação envolvendo a final da Copa do Brasil, porque a diretoria do Flamengo desaprovou a escala de árbitro para o jogo da decisão da volta, segundo decisivo jogo que acontece em São Paulo. Lembrando que a primeira partida acontece no Maracanã no dia 17 e no dia 24, segundo jogo lá em São Paulo. No Maracanã o árbitro será o Anderson Daronco. Já em São Paulo o árbitro será o Braulio da Silva Machado, será o árbitro do jogo da volta da decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. E os dirigentes do Flamengo, por outro lado, não gostaram da escalação do árbitro que foi definida aí pela CBF. Isso porque Braulio da Silva Machado foi o árbitro que apitou Atlético Paranaense e Flamengo pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na época, o apitador anulou um gol de Gabigol que gerou polêmica sobre estar em impedimento ou não, e expulsou Gerson nos minutos finais da partida. Naquela época, vale ressaltar, o técnico Gerson Sampaoli e os jogadores do Flamengo não concederam entrevista após o confronto como forma de protesto à CBF e à arbitragem. Apesar das reclamações, o nosso mais querido Brasil acabou aí eliminando o Atlético Paranaense na Arena da Baixada no jogo da volta e o Flamengo se classificando. E hoje o Flamengo está na final e novamente o Braulio da Silva Machado será o árbitro da final do último jogo lá no Morumbi. E por isso a diretoria do Flamengo vem aí questionada. E mesmo assim o Flamengo, não gostando da escalação de Braulio da Silva Machado, ele continua sendo escalado para o jogo da decisão contra o São Paulo. O que você acha sobre a situação? Fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora vamos falar sobre o próximo jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, porque antes do primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, o Flamengo tem um jogo contra o Atlético Paranaense pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para esse jogo, a tendência é que o volante Alan seja novamente titular diante do Atlético Paranaense, porque Eric Pulgar está a serviço da seleção chilena, com certeza após a convocação para a seleção brasileira. Voltando, ele não terá condições de iniciar a partida como titular. E com isso, o Alan ganha mais uma vez a oportunidade de ser titular contra o Atlético Paranaense aí, pelo segundo jogo consecutivo. Outra informação importante é sobre a situação envolvendo o goleiro Agostinho Rossi. Isso porque o Matheus Cunha está a serviço da seleção brasileira sub-23, para os Jogos Olímpicos, a seleção pré-olímpica. E Rossi vem treinando entre os titulares do mais querido Brasil. Tem tudo para fazer a sua estreia contra o Atlético Paranaense. Vale lembrar que o Rossi ainda não estreou com o manto sagrado, mas vamos torcer
para dar tudo certo e Rossi fazer uma ótima estreia no próximo dia 13 contra o Atlético Paranaense. A tendência é que Rossi seja titular estreando com o manto sagrado, beleza? A gente vai seguir focado com tudo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.